Você olha para o Ibovespa, que é o índice aí da nossa Bolsa de Valores brasileira, tá? E vê ela em queda, com quase que 4%. Atualmente, nesse último ano aí, 3,8% aí de queda do Ibovespa. Você olha para o IFIX também, quase que 4% em queda aí nesse último ano. Então, você acaba se perguntando, poxa, será que eu devo ou não vender meus investimentos, né? Principalmente os investidores iniciantes. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a Black Friday dos fundos imobiliários. É exatamente isso aí que você ouviu, tá? Que no caso é a única Black Friday que a galera não gosta de ver, principalmente investidores iniciantes, por causa de medo, por causa de falta de conhecimento, porque também segue diquinhas aí de youtubers, né? Seguem recomendações de investimento e acaba investindo sem ter nenhum tipo de conhecimento no que realmente ali ele está aplicando o seu dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários bastante descontados, tá? E ainda no final do vídeo eu vou te mostrar também como faz para você calcular o preço teto desse fundo imobiliário, para você ver a margem de segurança que tá para investir nesse fundo imobiliário. Realmente uma Black Friday para esse ano. Então bora aqui agora para a tela do meu computador para eu te mostrar quais são esses fundos imobiliários. Bom, como eu falei para você, você vê aqui o acumulado do último ano do IFIX, quase que 4% de queda, né? Então fica a galera aí com essa euforia realmente para vender seus ativos ou comprar, e fica, Diego, eu devo ou não comprar ou vender esse ativo, tá em queda, minha carteira tá basicamente aí tudo negativa. Gente, você tem que ter calma, tá? Porque a renda variável, principalmente aí em fundos imobiliários e também ações, ela varia muito. E essa questão aí do longo prazo sempre vai permanecer positiva, tá? Eu vou te mostrar isso aqui agora. E aí quando a gente vem aqui pro máximo do IFIX, aí vem essa questão que eu sempre mostrei também até nos últimos vídeos aqui, olha só, tá? Tem vários momentos aqui que se a gente der um zoom, você percebe que tem algumas quedinhas, tá? Algumas quedinhas, alguns picos aqui de baixa, alguns picos também aqui, ó, de alta dos fundos imobiliários, tá? O IFIX, para quem não sabe, é o índice geral ali de todos os fundos imobiliários da Bolsa de Valores, tá, gente? E aqui, ó, queda, tá vendo? Então, ó, tem alguns picozinhos de alta e alguns picozinhos aqui de baixa. E também nesse momento aqui, como você pode perceber, tem uma quedazinha e tem muito fundo imobiliário descontado, tá? E nesse vídeo aqui eu trouxe 3 fundos imobiliários aí bem descontados. E além disso, no final do vídeo eu vou te mostrar como faz para você calcular o preço teto desses fundos imobiliários, para você saber qual é o fundo imobiliário que está mais descontado, qual o fundo imobiliário que tem uma margem de segurança maior. E de cara, gente, o primeiro fundo imobiliário descontado é o HGLG11, tá? Um fundo imobiliário que está bastante descontado atualmente aí, cerca aqui de R$ 153,29. Então, ele é um fundo imobiliário gigantesco, é um fundo imobiliário que está no mercado há mais de 10 anos, no caso, né, desde 2010. Ele era um fundo imobiliário que era da Credit Suisse, tá, mas acabou que a gestão mudou e hoje agora é a Pátria que gerencia esse fundo imobiliário, tá? E é um fundo imobiliário realmente, para mim e para muitos também, um dos melhores fundos imobiliários de galpões logísticos, justamente por causa da localização dos seus ativos, por causa da qualidade dos seus ativos, tá? Existe aquela qualidade AAA, né, que no caso são aqueles 3Azinho ali, realmente porque são fundos imobiliários bem localizados, só que os contratos do fundo imobiliário do HGLG11, eles não têm aquele contrato atípico, né, que eu falo sempre aqui no nosso canal, que é o melhor contrato ali para fundos imobiliários, porque tem uma cláusulazinha que acaba protegendo aquele contrato. Só que no caso aqui, ó, do HGLG11, como eu falei para vocês do contrato aí, que a maioria deles são contratos típicos, né, só que a gente prefere sempre os contratos atípicos, porque tem aquela cláusulazinha que acaba protegendo o fundo imobiliário. Só que no caso aqui do HGLG11, a localização dos ativos deles realmente é muito ali competitiva, tá? Então, se um inquilino sair, então facilmente ele consegue alugar para outro inquilino, então o contrato não importa tanto. É por isso também que eu sempre falo que a localização dos ativos também importa, sabe? Se está bem localizada, ali se tem uma rodovia ou se tem alguma BR próxima ali para o centro da cidade ou algo assim parecido, se tem muito pedágio também, tudo isso leva em consideração para o ativo ali ter uma boa liquidez, a questão ali, se caso o inquilino sair ou não, para conseguir alugar para outras empresas, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para você aqui na questão do HGLG11, né? Você perceba que o P sobre VP dele está em 0,98, tá? Isso aqui não é levado tanto em consideração, como eu sempre falo aqui no canal, para saber se aquele fundo imobiliário está muito descontado ou não, tá? Mas é um avisozinho também para você já ficar no alerta, porque na questão do HGLG11, olha só, se a gente pegar todo o histórico aqui, ó, dele, desde 2017, ó,
o fundo imobiliário sempre manteve aqui o P sobre VP, tá? Preste atenção nessa coisinha aqui, ó, tá? Que aqui é onde fica o P sobre VP. Então você vai perceber que sempre vai estar acima de 1, ó, 1,9,21, chegou aqui 1,50, 1,40, então ele tá ali desde 2017 sempre com P sobre VP acima de 1. E agora, aqui é porque a última atualização foi do mês 9, tá? Que chegou a 1,01. Só que agora, atualmente, né, o P sobre VP dele está em 0,98. Isso indicando realmente o fundo imobiliário que está descontado, tá? E para você saber o preço teto do fundo imobiliário, para você saber até qual valor você deve ou não comprar o HGLG11, né? Para você saber ali a sua margem de segurança, eu vou te mostrar aqui no finalzinho desse vídeo, tá? Que a gente vai pegar os rendimentos e a gente vai calcular o preço teto do fundo imobiliário. E o próximo fundo imobiliário é o XPML11. É um fundo imobiliário realmente que também está bastante descontado, tá? Tá, Diego, mas aí tu não tem esse fundo imobiliário na tua carteira, tu tem um VISC11, tá? Mas, particularmente, gente, o XPML11, ele realmente é bem mais, tem bem mais qualidade do que o VISC11, principalmente dos seus ativos, tá? Então o XPML11, ele tem shoppings ali com a melhor qualidade do que o VISC11, tá? Só que eu acabei entrando no VISC11 por questão do P sobre VP, né? Por questão ali, basicamente, de ter uma maior oportunidade, tá? Então não levei tanto em consideração a qualidade dos ativos, tá? Mas o XPML11, em questão ali de um fundo mais seguro, um fundo que tem uns ativos melhores e também se encontra descontado, se encontra em oportunidade com P sobre VP de 0,88. Então o fundo imobiliário que se encontra também atualmente bastante descontado, tá, gente? O VISC11 também é um excelente fundo imobiliário, eu tenho na minha carteira inclusive, só que o XPML11 é um dos melhores fundos imobiliários de shopping, tá? Isso aí não tem como discutir justamente por causa da questão dos seus ativos ali ter uma maior qualidade. E também por questão ali de decisões do fundo imobiliário, né? Ele faz boas decisões, ele faz boas compras de bons shops, tá? Algo que o VISC11 peca um pouquinho também, mas a gestora ali, né, do fundo sabe muito mais do que a gente que está apenas lendo o relatório e apenas vendo os indicadores e também analisando aquele fundo imobiliário, tá? E o próximo fundo imobiliário, gente, é o MXRF11, tá? Dificilmente você vai ver também esse fundo imobiliário com P sobre VP abaixo de 1 e atualmente está em 0,97. Eu, inclusive, coloquei na minha carteira no mês passado aí, tá? Não me arrependo porque o fundo imobiliário realmente está pagando um dividendo excelente, tá? Levando em consideração aqui esses últimos tempos, tá? A questão aqui do dividend yield de 12,75. Isso aqui fora, né, que não paga basicamente imposto por enquanto, né, gente? Então, realmente é uma alta taxa aqui de dividend yield, é um fundo imobiliário que tem uma gestão incrível, né? Apesar de ser um fundo imobiliário de papel, que no caso tem um pouquinho mais de risco, tá? Mas é um dos melhores fundos imobiliários de papel da nossa bolsa de valores, tá? E se encontra descontado com P sobre VP de 0,97. No caso aqui do fundo imobiliário de papel, que é o MXRF11, aí leva mais um pouco em consideração o P sobre VP, tá? Porque é o que realmente vale aquele fundo imobiliário. Quando ele compra uma dívida, quando ele compra um CRI, você vai saber qual o real valor daquela dívida. No caso dos imóveis, ele sempre tem um reajuste ali da inflação, um reajuste anualmente, né, de uma vez a duas vezes por ano. Então, por isso que, no caso, o valor patrimonial do fundo imobiliário de tijolo é um pouco mais complicado para você fazer aquele preço teto, para você realmente saber se deve ou não comprar aquele fundo imobiliário e se aquele fundo imobiliário está ou não descontado, tá? Agora aqui, bora para a nossa planilha que eu vou mostrar para vocês como faz para calcular o preço teto dos fundos imobiliários. Bom, aí primeiro aqui eu vou pegar o XPML11, o último rendimento dele aqui está na casa de R$10,90, então a gente vai vir aqui agora para a nossa planilha, tá? E vamos colocar aqui, ó, XPML11, R$10,90, que foi o que ele pagou aí nos últimos 12 meses, tá? No caso agora do HGLG11, tá? Então vamos subir aqui em cima para ver o último rendimento desse fundo imobiliário, foi de R$13,20. Então vamos vir aqui para a nossa planilha, R$13,20. Então já está aqui, tá? Agora a questão do IPCA, a gente vai pegar o IPCA lá no nosso tesouro direto, tá? E também o preço, a gente vai atualizar o preço aqui de cada fundo imobiliário. Só aguarda aí. A gente vai pegar o IPCA mais lá do tesouro direto. Já estamos aqui no tesouro direto, tá? E como vocês podem ver, o IPCA aqui, ó, do Tesouro IPCA mais 2029 tá com 6,81, tá? Então eu gosto sempre de pegar aqui o maior valor do IPCA na questão aqui para poder a gente calcular o preço teto do fundo imobiliário. Então a gente vai vir aqui, vai colocar 6,81, que é a taxa que está aqui no Tesouro Direto. Agora vamos voltar aqui para o fundo imobiliário, então vamos colocar 6,81 para todos
os fundos imobiliários. No caso aqui, a gente não vai calcular o P sobre VP, né? O preço teto do fundo imobiliário do MXRF11, porque ele é um fundo imobiliário de papel, tá? Então, para calcular o preço teto desse fundo imobiliário já é um pouco diferente. Até mesmo porque já é mais levado em consideração o P sobre VP daquele fundo imobiliário do que a questão aqui de IPCA e tudo mais, para poder calcular o preço teto dos fundos imobiliários de tijolo, beleza? Bom, agora vamos atualizar o preço aqui do HGLG11, 153,29, 153,29. A questão agora do XPML11, 103,81. Então vamos voltar aqui, 103,81, para vocês verem, tá, gente? Ó. E a questão do prêmio aqui, gente, vocês podem colocar 1%, 2%, 3% ou 4%, depende muito de cada fundo imobiliário, tá? No caso do HGLG11 e do XPML11, são fundos imobiliários mais robustos, então o prêmio é basicamente o ganho que você quer ter além ali daquele fundo imobiliário. Se a gente colocar aqui 1%, ó, perceba que vai estar com a margem de segurança de 10% aqui no HGLG11. Se colocar aqui 1% do XPML11, vai estar com uma margem de segurança de 34,44%. Isso é uma margem de segurança bastante alta aqui para você investir, tá, gente? Ou seja, é um fundo imobiliário que está realmente se encontrando com bastante oportunidade. Se a gente colocar aqui agora 2%, ou seja, lembrando que é o IPCA mais esse prêmio e mais ainda a inflação. Se a gente colocar agora 2% aqui do XPML11, ó, e ainda continua com a margem de segurança, vamos aqui para 3%. Ver se a gente consegue aqui acompanhar esse 3%. Ó, ainda continua positivo, então o fundo imobiliário realmente está bastante descontado. No caso aqui do HGLG11, tá? Se a gente colocar em 2%, aí vai para uma margem de segurança aqui de menos de 2%. Mas é um fundo imobiliário que ainda se encontra bastante descontado aqui no mercado, tá? E essa questão de IPCA também aqui, é um IPCA que está com a taxa bastante alta, né? Então os fundos imobiliários, ele já se reajusta aí anualmente pela inflação. Então a gente está levando em consideração aqui a inflação, né, que ele já se reajusta, mais essa taxa aqui de 6,81, mais esse prêmio, né? Então realmente é bastante alta aqui essa questão aí da rentabilidade desses fundos imobiliários para poder você ganhar, porque tem a inflação, então o IPCA ainda tem o prêmio que você está colocando aqui, que você quer receber desses fundos imobiliários, tá? É assim que você calcula o preço teto dos fundos imobiliários de tijolo, tá? Tem que levar em consideração dividendos dos últimos 12 meses, o IPCA ali, que você vai buscar lá no Tesouro Direto, tá? Eu sempre gosto de pegar o IPCA ali mais alto, justamente para ter uma margem ainda mais apertada. Então, quer dizer que se a margem ainda estiver positiva, então tá bastante interessante, porque eu peguei a maior taxa lá do Tesouro Nacional, tá, gente? A gente vai pegar também o preço atualizado, né? Vai colocar aqui o prêmio, né? E a gente vai ter um preço aqui ideal de cada fundo imobiliário que a gente deve ou não comprar, dependendo do prêmio que você for colocar aqui, tá, gente? No caso aqui do HGLG11, se você colocar um prêmio de 1%, ainda tá dando um preço ideal para você comprar de até R$169, tá? Se você colocar 2%, aí já abaixa um pouco ali o preço ideal do HGLG11. No caso aqui do XPML11, tá um prêmio ainda de 3% para você ganhar. Ou seja, você pode comprar o fundo imobiliário até a R$111, né? Tendo uma margem de segurança e um prêmio aí bem mais alto do que o HGLG11. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, tá? E até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.